Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, nosso podcast aqui na BBC News em parceria com o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou um rosto estranho aqui aos frequentadores assíduos desse nosso programa. Meu nome é Gabriel Monteiro e estou substituindo a Giovana Oliveira, que agora está de férias em algum lugar da Argentina, então deixo o meu abraço, deixo um beijo aqui para a Giovana, grande apresentadora, que está tirando um tempinho aqui nesse comecinho de ano para dar uma descansada, mas claro, estou sempre muito bem acompanhado, estamos sempre muito bem acompanhados de Nuno Vinha, jornalista lá do Jornal Econômico. Nuno, muito obrigado pela participação, é um prazer enorme dividir esse programa contigo, fazer esse primeiro programa do ano, esse primeiro Atlantic Connection aqui do ano de 2023, então muito obrigado mesmo pela participação e por essa conversa que vai ser muito bacana. É muito bom, obrigado Gabriel, enquanto a Giovana celebra a vitória da Argentina no Mundial, enquanto ela está por terras gaúchas. O nosso tema de hoje será a mobilidade elétrica. Obviamente uma prioridade nos dias que correm, não é só a questão do conflito na Europa que está a provocar essa pressão. Existe uma pressão muito grande para se passar a mobilidade elétrica em vários países. O Brasil não é exceção, Portugal não é exceção. Eu só recordo que Portugal tem um percurso já de algum tempo nesta matéria. Foi um precursor, digamos assim, foi um dos países que mais cedo tentou optar por esta via e conseguiu em alguma medida, tem crescimento. Nós temos connosco hoje o Alexandre Videira, que é um administrador da MOBIE, que é a entidade gestora da rede de mobilidade elétrica em Portugal, e temos também o Milad Neto, peço desculpa, da Jato Dynamics, da Jato Dynamics, para estar connosco, a quem eu pedia desde já para 1 minuto a cada um para se apresentarem, para nós passarmos ao nosso programa. Eu posso começar já. Alexandre Videira, eu sou administrador da MOBIE. A MOBIE é uma empresa pública que é responsável por apoiar a transição para uma mobilidade sustentável em Portugal. Nós existimos há 7 anos, desde 2015, mas o projeto de mobilidade elétrica em Portugal foi um projeto que se iniciou em 2009 e neste momento, já com 7 anos de experiência no mercado, já temos algumas realizações importantes que eu terei todo o prazer em vos apresentar ao longo desta conversa. Maravilha, Milad, por favor, um pouquinho da sua apresentação. Ok, meu nome é Milad, estou há 21 anos numa consultoria automotiva chamada Jato Dynamics, de origem inglesa, aqui no Brasil, com foco explicitamente de pesquisa automotiva, e a gente atua em outras frentes como consultoria, como a parte de pesquisa fora do escopo que a gente tem em outros lugares do mundo. Então a gente também está bem apto a estar falando sobre a parte de eletrificação em outros mercados. A gente é uma consultoria especializada em dados, a gente também presta consultoria, a gente está bem atuante em várias outras frentes, incluindo governo, montadoras, empresas de leasing, nessas frentes. Sou o gerente de desenvolvimento de negócios e representante legal da empresa aqui no país. Ok, eu passava então à primeira pergunta. Alexandre, como é que está a questão da mobilidade elétrica em Portugal? Quais é que são os desafios que se apresentam para 2023, do percurso que tem sido feito? O que é que pode mudar agora nos anos que aí vêm na mobilidade elétrica em Portugal? Bom, nós, como o Nuno já tinha referido, em Portugal nós iniciamos este nosso projeto de transição para uma mobilidade sustentável em 2009. Nós fomos provavelmente o primeiro país do mundo a criar uma legislação para a mobilidade elétrica, específica para a mobilidade elétrica. Ela foi publicada em 2010 e desde aí nós temos mantido um mesmo enquadramento aqui em Portugal, que é um enquadramento ligeiramente diferente daquilo que existe nos restantes países da Europa. E é um enquadramento que tem um foco essencial, que é nós tentarmos simplificar ao máximo a vida do utilizador. Se nós queremos que o utilizador dos veículos faça uma transição para uma mobilidade mais sustentável, nós temos que tornar a vida dele o mais fácil possível. E então aquilo que nós, na altura, desenhámos com este enquadramento jurídico, esta legislação
que fizemos publicar em 2010 foi precisamente criar as condições para, por um lado, desenvolver de uma forma mais rápida possível a mobilidade elétrica aqui em Portugal, criando uma infraestrutura de carregamento que desse resposta àquilo que seriam as necessidades dos utilizadores dos veículos elétricos e, por outro lado, criando um mercado concorrencial na área da venda de energia que tornasse os preços cada vez mais competitivos para os utilizadores dos veículos elétricos. Esse processo, portanto, nós iniciamos em 2009, Portugal passou por um período conturbado de crise financeira nos anos seguintes, até 2015, e depois em 2015 o governo de então resolveu dar um novo fôlego ao projeto e nós desde aí temos vindo a reforçar a rede de carregamento. A rede de carregamento hoje em dia em Portugal ela está presente em todos os municípios do país, foi um dos objetivos que o Governo nos traçou, foi chegarmos a todo o país e neste momento nós estamos presentes em todos os municípios do país e estamos com uma rede que está a crescer a números significativos, a 3 dígitos praticamente todos os anos, ainda este ano de 2022 que agora terminou, nós duplicamos o fornecimento de energia aos veículos elétricos na rede de carregamento e, portanto, estamos em condições de dizer que Portugal tem neste momento uma infraestrutura de carregamento que permite dar confiança aos utilizadores para eles fazerem uma transição para a mobilidade elétrica. E só para quem nos está a ouvir no Brasil, são 307 municípios em Portugal. Eu sei que o país é pequenino, mas são 307 municípios diferentes com redes de carregamento. Incluindo as ilhas de arquipélagos da Madeira e dos Açores, onde também estamos presentes em todos eles. Só uma nota que quando eu digo que estamos presentes, isto porque Portugal tem uma rede única de carregamento de acesso público. Esta rede não é uma rede pública no sentido em que é detida pela uma entidade pública, neste caso a Mobié, mas é uma rede que agrega todas as redes de operadores privados que existem aqui em Portugal. Nós neste momento temos mais de 70 entidades registadas como operadores de postos de carregamento aqui em Portugal, portanto entidades que instalam postos de carregamento e disponibilizam, mas todas essas redes, todos esses postos de carregamento que existem em Portugal e são de acesso público, eles estão ligados numa mesma rede que permite que um utilizador sabe que se eu tiver um meio de acesso à rede, através de um contrato para adquirir energia, eu com esse meio de acesso à rede, eu consigo carregar em todos os postos de carregamento que existem no país e que são de acesso público. Esse é um dos problemas que se tem verificado na Europa mais recentemente, é que na Europa houve um investimento fundamentalmente privado no desenvolvimento da infraestrutura de carregamento. Foram criadas várias redes de carregamento, cada uma das redes de carregamento tinha a sua tecnologia proprietária, tinha o seu acesso proprietário e, portanto, aquilo que se verifica é que o utilizador, para conseguir deslocar-se ao longo do mesmo país, por exemplo, muitas vezes tem que andar com 6, 7, 8 cartões ou 6, 7, 8 aplicações de telemóvel para poder carregar nas várias redes. Bom, aquilo que nós fizemos aqui em Portugal foi criar um modelo em que o utilizador basta-lhe ter um cartão com uma qualquer comercializadora de eletricidade e com esse cartão ou com essa aplicação de telemóvel ele carrega em todos os postos de carregamento, como eu digo, que são operados pelos tais mais de 70 operadores de postos de carregamento que nós temos já no país. Maravilha, eu gostaria de trazer um pouco a conversa aqui para nossas terras tupiniquins aqui, ô Milad, que eu acho que o cenário é um pouco diferente. Nós tivemos um levantamento bem recente aqui da Associação Brasileira de Veículos Elétricos mostrando um avanço no emplacamento de unidades de veículos eletrificados. Então, incluídos ali os veículos elétricos, propriamente dito, mas também os híbridos plug-in. Só que nesse avanço de 41%, se nós pegarmos o dado do ano inteiro, se nós esticarmos o dado, nós temos apenas 49 mil unidades emplacadas durante todo o ano de 2023. E se em Portugal nós temos esse cenário em que temos entidades públicas responsáveis pela mobilidade elétrica no país, aqui eu vejo muito mais um movimento
das companhias, das montadoras que fornecem esse tipo de veículo eletrificado, montando a sua infraestrutura, então fornecendo os carregadores, montando parcerias com concessionárias, com administradoras das rodovias. Como que você está enxergando esse cenário para veículos elétricos aqui no Brasil? Claro, tomando como comparação toda essa fala sobre a mobilidade elétrica em Portugal e na União Europeia. Bom, acho que é interessante a gente estabelecer a diferenciação dos parâmetros, né? Como ele bem entendeu, 300 e tantos municípios e nós temos 5.569 municípios. Mas a infraestrutura deles está muito melhor qualificada do que a nossa. A gente está muito aquém de qualquer tipo de comparação com a estrutura de Portugal. A gente tem a gente tem legislação, a gente tem uma legislação ainda qualificada aqui no mercado brasileiro. A gente não tem como cobrar, a gente não sabe como cobrar. Então tem uma discussão muito grande, ainda já vi em vias de acontecer, de um processo muito mais adequado, mas a gente está muito aquém daquilo que foi desenvolvido e que eu escutei em Portugal, parabenizando aos portugueses nesse sentido. A gente está anos-luz atrás, é uma quase vergonha escutar o que a gente tem em função daquilo que já existe perto dos outros mercados. A gente tem discussões dentro do nosso poder legislativo de deputados querendo se aparecer dentro de um tema em função do momento que se existe hoje, sem qualificação técnica nenhuma, simplesmente para usar o momento e tentar falar, opa, eu estou nesse momento aqui também. Aí você tem que entender um pouco mais a fundo a discussão, você entende que é vazia. Então é uma vergonha, lamento dizer. A gente está evoluindo, existe uma previsão de ter uma legislação um pouco mais contundente nesses próximos 2 anos, mas a gente está falando de um país de ordem continental. A gente, como você bem citou, a gente vê movimentos das montadoras, das importadoras, fundamentalmente, fazendo postos de abastecimento aqui no mercado brasileiro, e a gente vê algumas empresas da iniciativa privada atuando nesse sentido. Como eu sempre cito, uma rede de farmácias do Nordeste, por exemplo, do Brasil, está atuando nessa frente, mas são isolados, é muito pouco nesse sentido, né? É uma vergonha. Eu tenho números aqui, eu tenho um dado aqui de subsídio para a nossa apresentação. Holanda, dados não 100% atualizados, já dados do ano passado. Holanda, mais de 90 mil postos de abastecimento. Alemanha, quase 60 mil. França, 37 mil. Suécia, 25 mil. Itália, 23.500. Brasil, 2 mil. Então, gente, pelo amor de Deus, né, a gente tá com essa vontade, realmente a gente está com crescimento exponencial ano a ano, mas a gente está falando do mercado de 3,5% ainda de híbridos e elétricos puros, sendo que, na verdade, o que a gente tem dentro do mercado brasileiro são fundamentalmente veículos híbridos, para atender justamente a falta de infraestrutura que nós temos, e em função do nosso país ser continental e essa falta de estrutura, o que atende o nosso mercado são os veículos híbridos nesse momento. Então, a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido. Ok, estamos sedimentando, estamos tentando construir uma base minimamente sólida para conseguir atender esse mercado no longo prazo. A gente tem uma matriz energética muito interessante e muito pura, que isso tende a ser de uma ordem de grandeza muito importante. A energia eólica para o Brasil, ela teve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, em função das características que a gente tem dos ventos, né, aqui no mercado brasileiro, principalmente na região norte e nordeste, principalmente na região nordeste. A gente está tendo um crescimento potencial da energia solar também. Então isso tende a criar uma matriz energética limpa para os próximos anos, que vai ser base para atendimento dos veículos elétricos como um todo. Entretanto, ainda falta para o mercado brasileiro um direcionamento. A gente passou, né, não sei se vocês em Portugal acompanharam, mas a gente passou por uma mudança de governo que tende a ter um direcionamento para a questão de meio ambiente muito mais forte do que a gente teve nos últimos anos. Entretanto, nos dizeres do atual presidente,
ficou claro os comparativos que ele quis dizer dentro do discurso de posse, 2 momentos, que ele não quer ajudar muito a questão da indústria dos importados. Ele sempre citou, né, a classe alta com os veículos importados, filas para comprar carros importados, jet ski, acho que você deve se lembrar disso, em paralelo filas de pessoas querendo comprar, pegar comida de açougue. Então eu acho que a indústria nacional vai ter um dilema muito grande. Entretanto, a questão dos elétricos, eu acho, a indústria nacional e os veículos elétricos vão ter um direcionamento muito interessante em função desse... E aqui não é discussão política, não, é simplesmente o que foi dito, tá? Então eu acho que a indústria nacional, na questão dos elétricos, vai ter um direcionamento muito interessante em função daquilo que também foi dito no momento da posse. É aguardar um pouco para ver. Existe esse direcionamento nesses próximos 2 anos que vai dar, sob o meu ponto de vista, uma guia bem interessante. Hoje em dia ninguém quer investir. Como que você vai investir se você não tem uma linha básica daquilo que vai acontecer? Por que você vai investir se você de fato não vai saber o seu retorno ou o que vai acontecer com a legislação, se você vai estar investindo, se você vai perder eventualmente esse dinheiro? Então tem todas essas questões aí a serem discutidas hoje em dia, que ainda tem um grande ponto de interrogação. Mas eu acho que a gente está no caminho, acho que isso é importante. Existe uma grande normativa indo para o Congresso Nacional sendo discutida e que provavelmente final de 2023, 2024 está sendo votado e a gente vai ter aí uma grande lei a ser seguida, a ser entendida e ser votada, né? Acho que substancialmente acho que é isso a discussão nesse primeiro momento. Eu não querendo que o Alexandre partilhasse aquilo que é o molho secreto que Portugal usou, mas daquilo que foi como observador neste processo, houve uma abordagem um pouco alargada, ou seja, a questão das renováveis, a questão das energias limpas, a questão da mobilidade elétrica e a questão da redução da dependência energética face ao exterior, foram tudo questões abordadas logo em 2009, 2010, 2011, paralelamente umas às outras. E, portanto, além disso, como é óbvio, houve um incentivo fiscal à compra de carros elétricos que neste momento também está a reduzir um bocadinho. Eu ia perguntar ao Alexandre em que medida é que esta redução daquilo que é este incentivo fiscal à compra de carros elétricos pode abrandar este mercado em Portugal, ou se a Mobie não vê nesta redução do incentivo uma questão problemática neste momento, ou não só neste momento, como para os anos que se seguem. Não, os incentivos tiveram uma importância grande num primeiro momento de transição para a mobilidade elétrica. Mas hoje em dia eu penso que a grande maioria da população já percebeu que o futuro da mobilidade em Portugal e na generalidade dos países, pelo menos aqui na Europa, onde esta discussão está muito acesa hoje em dia e há objetivos muito claros do ponto de vista de descarbonização da economia, eu penso que hoje em dia as pessoas já estão perfeitamente cientes de que o caminho é um caminho rumo a uma mobilidade mais sustentável e provavelmente a uma mobilidade elétrica. E, portanto, mesmo é natural que possa haver alguns ajustes do ponto de vista dos incentivos, provavelmente nós iremos assistir a alguma adaptação, mesmo na questão de se vamos incentivar os carros 100% elétricos, vamos incentivar os híbridos, portanto haverá aqui certamente algumas adaptações, mas eu penso que nós já estamos num caminho de não retorno. Hoje em dia, ao longo de 2022, as vendas de carros em Portugal registaram uma cota de carros eletrificados na roda dos 20%. Portanto, nós chegamos ao final do ano com um valor acima dos 20% nas vendas, repartidos entre 10%, à volta disso, 11% de carros 100% elétricos e 10% de carros plug-in. O peso dos carros 100% elétricos tem vindo a aumentar nesta comparação e, portanto, a mudança está a fazer-se.
Ainda recentemente saiu um estudo de uma das principais locadoras de veículos aqui em Portugal, em que comparava a opção entre um carro elétrico e um carro a gasolina e um carro a gasóleo em Portugal e na Europa. E o que é facto é que para Portugal, e na generalidade dos países da Europa isto acontecia, mas para Portugal era mais evidente ainda, em todos os segmentos de veículos o carro elétrico já era mais vantajoso do ponto de vista económico. E, portanto, as pessoas também já percebem que, também do ponto de vista económico, e aí em especial para as empresas, porque os incentivos das empresas até são mais elevados cá em Portugal do que para os particulares, para a aquisição dos veículos, as pessoas já perceberam que, mesmo do ponto de vista económico, o veículo elétrico é o veículo mais adequado, é um veículo de futuro. Acresce que a União Europeia, como sabem, tem uma norma que foi apresentada este ano de, a partir de 2035, não vender carros que não sejam carbono zero, não é? E, portanto, isso vai obrigar a que as próprias montadoras, os próprios fabricantes de veículos comecem a disponibilizar cada vez mais modelos e cada vez mais opções no mercado e, obviamente, a preços mais competitivos, não é? E, portanto, eu penso que estamos no caminho certo e um caminho que dificilmente terá um retorno. Perfeito, acho que levantando essa questão, acho um ponto interessante de ser discutido, essa nova norma de a partir de 2035 não se venderem ali carros que não sejam carbono zero. Muitas das companhias que têm as suas sedes na Europa, elas já anunciaram a pausa no desenvolvimento de novos motores a combustão. Então nós já tivemos esse movimento anteriormente, algumas companhias já têm data para se tornarem totalmente elétricos, para eletrificarem totalmente os seus catálogos de produtos. Então a gente tem a Audi, a gente tem a Volvo, a gente tem diversas outras companhias que estão seguindo este movimento. Mas eu gostaria de saber o seguinte, até levantar essa discussão, até que ponto a indústria está sendo puxada para a eletrificação e em que ponto a indústria está percebendo uma demanda da sociedade, uma demanda desses produtos para avançar com a produção e a oferta de veículos eletrificados. Como que funciona essa relação? Porque nós temos, ao mesmo tempo, uma legislação a ser aplicada muito dura na Europa, que ela não é tão dura, tão rígida em outras partes do mundo. Então, o mercado ele vai criar duas frentes, uma para a Europa e uma para o restante do planeta, como nos Estados Unidos, que a legislação não é tão forte, como aqui no Brasil, como na Índia, como na China. Como que vocês enxergam essa relação? É a indústria puxando é a demanda puxando a indústria ou é a regulação que está forçando a indústria a seguir para o caminho da mobilidade? Por favor, Milad, eu gostaria que o senhor começasse, mas também gostaria de um comentário do Alexandre. Eu acredito muito que está sendo puxado por um viés político e está tendo uma massificação desse entendimento e aí, obviamente, as montadoras estão se adequando, né? Eu, particularmente, eu não acredito, citando como exemplo uma montadora alemã, qualquer uma delas, porque por mais que elas vão ter, a partir de determinado momento, uma comércio zero de motores a combustão dentro do território delas, eu acho pouco provável que elas vão deixar de comercializar veículos a combustão. A gente tem mercados como sul-americano, africano e asiático que não tem esse tipo de legislação minimamente a partir de 2035. Então eu acho muito pouco provável que elas vão deixar de ter uma participação nesses outros mercados, né? É claro que para atendimento dos mercados europeus, dos centros desenvolvidos do mundo, mercados específicos americanos, mercados específicos asiáticos, a gente vai ter com certeza a destinação dessa produção dos veículos elétricos fundamentalmente para atendimento desses mercados que já estão falando de emissão zero, de veículos simplesmente elétricos, de emplacamentos de veículos somente de veículos elétricos. Mas para atendimento dos outros mercados, eu acho muito pouco provável que isso ocorra, né? A gente vai continuar tendo aqui no mercado brasileiro, no mercado argentino, no mercado peruano, no mercado colombiano, qualquer mercado africano. É uma questão primeiro de infraestrutura, segundo de desenvolvimento, terceiro de custos, né? Então a gente vai ter carros ainda a combustão. Vamos fazendo um retrato da indústria automotiva nacional. Digamos que a gente conseguisse exportar veículos, um dos parceiros que a gente poderia conseguir vender veículos seria a África. Por que a gente não consegue vender para a África? Porque a África recebe os veículos usados da Europa.
Hoje em dia, os veículos são todos a motores a combustão. Então, você vai vender um Voyage ou você vai comprar um usado, uma BMW da Europa? É óbvio que o africano vai comprar uma BMW, uma Mercedes ou qualquer outro carro europeu. Então, assim, é uma situação prática de mercado, né? A gente vai vender um Gol, o cara vai comprar um Golf europeu. É uma situação prática. A mesma coisa ocorre em outros países como a Ásia. Então, os motores a combustão ainda vão continuar existindo por um bom período, e existe algum tipo de discussão, e eu escutei isso no congresso que a gente teve aqui da SAE, por que não transformar então o Brasil num centro de desenvolvimento de motores a combustão mais eficazes? Né? Seria esse um tipo de discussão que poderia estar se moldando. A gente tem combustível, a gente tem o álcool como uma matriz energética, uma discussão muito ampla também que existe, o híbrido flex seria uma das melhores soluções com relação à parte de, em países continentais como o Brasil, uma emissão de poluição muito pequena, né, com uma matriz energética extremamente interessante para esse tipo de solução. Então, por que não criar motores a combustão muito mais eficientes na questão de emissões para atender esse tipo de mercado? Beleza, vamos deixar o mercado europeu atender o mercado europeu, o mercado norte-americano, o mercado japonês, né, os mercados que já falaram que vão ter simplesmente veículos elétricos. Por que não criar essa forma, essa estrutura de indústria aqui no mercado brasileiro? A gente tem potencial. Falta um entendimento de longo prazo. Né? Novamente, uma crítica velada aqui a nossa falta de planejamento, infelizmente. Ok. Alexandre, qual é que é a sua visão sobre este assunto também? Não, eu de alguma forma eu concordo com o Milad. Nós, de facto, há aqui um push muito grande que foi dado pela legislação e pelas entidades públicas europeias. Mas para nós era claro, nós vamos ver o exemplo português. Portugal não tem petróleo, não é? Portanto, tudo aquilo que nós gastamos para os motores de combustão nos nossos veículos é tudo energia importada, não é? Portugal não tem, ou tinha pouco carvão, tem pouca produção de energia, pouca matéria para produzir energia naquilo que era a produção de energia normal, antiga, que existia no mercado. E, portanto, em Portugal nós tomamos a decisão em 2000, na década de 2000, de que Portugal tinha que ter uma aposta muito clara nas energias renováveis e tinha que ter uma aposta muito clara no aproveitamento daquilo que a energia renovável nos dava. E, portanto, para nós, naquilo que nós pudermos aqui em Portugal, a transição para o veículo elétrico é sempre uma transição que nos vai trazer uma mais-valia muito grande, desde logo na matriz energética, porque um dos principais produtos que Portugal importava é petróleo, não é? E, portanto, aí nós podemos ter uma redução muito grande do ponto de vista da balança comercial do país. E depois há outra questão, que é este push do ponto de vista da legislação europeia vem trazer, e o objetivo é capacitar a nossa indústria e os nossos serviços para o desenvolvimento de soluções que nós pensamos que vão ser o futuro. É claro que se calhar serão o futuro devido a este push tão grande do governo na Europa, se calhar em 5 anos, mas provavelmente no Brasil será daqui a 7 ou 8 ou 10, e na Índia e na China será daqui a... Na China não, porque na China já vai ser mais recente, porque a China tem uma aposta muito forte nos renováveis, mas em outras áreas, como a África, isso será um horizonte mais largo. Mas a ideia também é essa, é capacitar a indústria. A nossa ideia inicial, quando nós iniciámos o projeto em 2009, em Portugal, também foi essa. Nós, na altura, tínhamos, provavelmente, das empresas mais avançadas do ponto de vista de sistemas de carregamento de veículos elétricos, que ganharam muito daquilo que foi a intervenção portuguesa. Do ponto de vista dos sistemas de gestão de redes, de gestão de infraestruturas, portanto, a Mobilia neste momento tem uma experiência acumulada já grande, tem tecnologia própria de gestão de rede e pode potenciar esta tecnologia em mercados externos. Portanto, a lógica é um bocadinho esta, há um push de facto do lado público, mas é um push que as empresas estão a perceber que lhes vai, no fundo, trazer o benefício de as posicionar para aquilo que se espera que seja o mercado nas próximas décadas.
Alexandre, eu não resisto e esta é a minha última pergunta. Eu já percebi que há um push da Mobier para se internacionalizar. Para que geografias é que estão a usar, ou estão a olhar? Nós, obviamente, no Jornal Económico olhamos para aquelas que são as que nos estão mais próximas, países africanos de língua oficial portuguesa, ou eventualmente também o Brasil, Guiné Equatorial, enfim. Quais é que são as geografias que a Mobier poderia entrar em primeiro lugar? Não, nós estamos a trabalhar Espanha, não é? Porque é o nosso mercado natural, porque é no fundo qualquer utilizador de veículo elétrico que vai ter uma interação com Espanha, quer queira, quer não queira. E depois vamos olhar muito para tudo o que é a América do Sul. Portanto, nós vamos olhar muito para a América do Sul porque achamos que estão numa fase de pensar que é uma fase onde nós temos alguma experiência e onde podemos ajudar ao desenvolvimento de estratégias, quer locais, ao nível dos municípios, das cidades, quer regionais ou dos estados, quer mesmo a nível do próprio país, dependendo obviamente da dimensão dos países, mas a nossa lógica é um bocadinho... É prematuro África. Iremos tentar a África, embora, lá está, é um processo que nós esperamos que seja a médio prazo. Nós vamos fazer algumas interações, nomeadamente aproveitando aquilo que são as relações que Portugal tem privilegiadas com vários países africanos, não é? Claro. Maravilha. Uma última pergunta que eu gostaria também de replicar aqui aos nossos convidados em questão do momento que nós vivemos, de mão de obra, de infraestrutura, de rede de produção, de cadeia de produção, que foi muito afetada durante, claro, a pandemia de Covid-19, e ainda nós sofremos com os impactos dessa pandemia, mas também com um conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Então a gente tem um descompasso geral em todas as cadeias de produção, o que afeta, claro, os automotores, os veículos em si, porque necessitam de uma produção descentralizada, tem peças que vêm de tudo quanto é canto, a gente tem uma produção muito descentralizada desse tipo de produto e que necessita de muitos insumos. Como que todos esses descompassos, eles afetam em questão de adaptação dessas companhias para o cenário regulatório que nós vemos a partir deste momento? Nós estamos chegando em 2025, teremos novas metas a partir de 2025 de emissão de carbono por veículos automotores, só que ao mesmo tempo as companhias estão fazendo pressão para que essas metas elas sejam esticadas. Milad, como que o senhor enxerga todo esse cenário para as companhias? É realmente muito prejudicial esse momento que nós vivemos? Ainda há muitos desafios propostos tanto pela pandemia quanto pelo conflito no leste europeu, ou as coisas já estão se estabilizando e as metas parecem um pouco mais reais, um pouco mais factíveis do que nós víamos no meio da pandemia? Escrevemos no fechamento agora um artigo sobre isso. O mercado brasileiro, mercado de aproximadamente arredondando 2 milhões de veículos. 2 milhões de veículos é um número ruim? Em níveis gerais não é. A gente está entre os top 10 de vendas de veículos novos em nível global. Não é um número ruim. Só que olhando sobre todo o contexto, com guerra, com problema de semicondutor, com Covid, com tudo, não são números ruins, né? O problema é que se você olhar dentro de casa, né, olhando o mercado brasileiro, a nossa capacidade produtiva é de 4,7 milhões. Então, se a gente tem um mercado de 2 milhões, a gente tem uma capacidade de produção na ociosidade próxima de 60%. Então, é um caso grave. A gente não consegue exportar tantos veículos quanto a gente deveria exportar. Então, a gente tem que olhar para o mercado interno. O nosso mercado interno está cerceado. A gente não está conseguindo exportar tanto para os outros mercados em função de questões econômicas aqui na América do Sul também. Então a gente tem um cenário que não é um número tão positivo, a gente poderia estar com uma indústria nacional muito melhor. Então, vamos lembrar, qualquer tipo de desenvolvimento que a gente tem que fazer também, a gente não trabalha numa indústria filantrópica. Quem vai pagar a conta é o consumidor final. Os carros nacionais, em 5 anos, o preço médio dos veículos nacionais, aqui falando de Brasil, em 5 anos duplicaram. O preço era de 70 mil, 60 e tantos mil, está 130 o ticket médio, 130 mil reais, falando em reais, né? O ticket médio do veículo nacional. Então, assim, o carro brasileiro, a gente tem alguns parâmetros, a gente está num dos momentos piores com relação a custo de veículo, carro de entrada,
é o segundo pior momento da indústria com relação à quantidade de salário mínimo ou ao valor do carro sob dólar que a gente teve. A gente não pode comparar o carro ao carro de 20 anos atrás. O carro hoje tem uma tecnologia embarcada e uma segurança muito maior. Então a gente está hoje com um carro, quem sabe, num patamar muito melhor do que a gente já esteve no passado, mas o carro está com um valor muito alto. Esse é o ponto. A gente está com falta de veículo. Com a regularização dos semicondutores, da oferta, principalmente pós-guerra Rússia-Ucrânia, a gente vai ser o mercado que vai ser por último. Vai ser adequado ao mercado asiático, mercado europeu, mercado americano, não necessariamente nessa ordem. Depois a gente vai ser corrigido aqui. Então a gente vai ter a gente vai ser os últimos a terem essa regularização de oferta. A partir do momento da regularização, a gente vai ter uma melhoria na oferta de veículos, uma capacidade não de redução de preço, mas quem sabe de abrir uma nova frente ali de uma versão de entrada com um preço um pouco mais competitivo, de uma regularização no preço de usados, numa oferta de veículos. A gente tem uma capacidade, a gente em 2012 a gente vendeu 3.700.000 veículos, então a gente tem um potencial de venda um tanto quanto maior. Né? É isso que a gente precisa explorar um pouco mais aqui no Brasil. E o Brasil tem potencial, falando um pouco sobre o nosso fórum aqui, que é de veículos elétricos, a gente tem potencial. Nós não somos Noruega, né? Mas eu gosto de fazer esse paralelo. A Noruega tem, em média, 27 gramas de emissões no ano. A gente está com 110 aproximadamente. Então a gente tem uma massa de possibilidade de decréscimo muito grande. Mas por que essa diferença? Enquanto a gente tem aproximadamente 3%, né, 3,5% de share de elétricos, de eletrificados, a Noruega tem quase 90%. Então olha a capacidade que a gente tem ali, olha o potencial de redução de emissões que a gente tem. Novamente, eu não acredito que cidades pequenas no mercado brasileiro vão ser polos de desenvolvimento de veículos elétricos no curto prazo. Vão ficar centralizados para os grandes centros. Né? Cidades acima de 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes no primeiro momento. Sem sombra de dúvida, que a gente tem bastante aqui no mercado brasileiro, né? Caso os ouvintes portugueses não saibam. Mas vão ser centralizados nessas primeiras cidades acima de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Depois vão para cidades medianas, acima de 800 mil, e depois, quem sabe, no último passo, nas cidades menores. Mas isso no longo prazo. Né? Então a gente tem potencial. Eu gosto muito de números, então se vocês me permitem só fechar aqui com pelo menos os meus comentários com uma informação interessante, participação de veículos eletrificados de 2000 até metade de 2022 na China, 7,7%, na Europa, 6,6%, nos Estados Unidos, 5,1%, no Brasil, 1,7%. E o que esses números representam? Na China, 5,5 milhões de unidades vendidas. Na Europa, 2,9 milhões de unidades. Nos Estados Unidos, 720 mil unidades. E no Brasil, 80 mil unidades. Então existe um mercado potencial muito grande aqui no mercado brasileiro. Não só quantitativo, em função também do tipo de país que a gente tem. É isso. Maravilha. E estamos chegando próximos aqui do nosso encerramento, claro, nosso editor aqui, o Boninho da BBC News. Acho que os portugueses não pegarão esse trocadilho, mas o nosso diretor aqui já está puxando a minha orelha. Então eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos dois, Milad Neto, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics, e Alexandre Videira, administrador da Mobie, entidade gestora da rede de mobilidade elétrica em Portugal. Muito obrigado pela participação dos dois. Deixo o espaço aqui para as considerações finais. Ok, eu também agradeço a ambos, acho que foi um papo ótimo, foi muito bom, foi muito esclarecedor, foi muito interessante ver as diferenças, mas também ficar com esta nota final do Milad do enorme potencial que existe de crescimento no Brasil e o enorme espaço, o espaço que existe para crescimento também noutras geografias, também até para a Mobie. Eu agradeço a presença aos dois e lanço desde já a escada para que num próximo episódio, num próximo programa que nós tenhamos alguma coisa relacionada com estes temas, ou com esta temática, ou com qualquer outro que seja da vossa especialidade. Eu deixo já o convite para que se juntem a nós e que façam parte da equipa permanente, digamos assim, do Atlantic Connection, para que possam vir a participar no próximo episódio.
Agradeço aos dois a vossa presença, despeço-me, como sempre, com amizade dos dois lados do Atlântico. Obrigado, Gabriel, obrigado, Alexandre, obrigado, Milad, e até uma próxima oportunidade, desde já aqui de Lisboa, está bem? Até a próxima, e claro, Nuno Vinha, muito obrigado pela primeira participação aqui ao seu lado, é um prazer enorme apresentar Gabriel, esse foi programa ótimo, contigo. foi muito bom. Teremos mais 2 semanas aqui para conversarmos juntos, e eu gostaria de chamar todo mundo que está nos assistindo neste momento para acompanhar os outros episódios do nosso Atlantic Connection. Nós temos, claro, outros produtos produzidos aqui por essa equipe incrível, claro, sempre trazendo o lado de Portugal e também Brasil. Então acompanhem, claro, o restante dos nossos programas e lembrando, na próxima sexta-feira tem mais Atlantic Connection. Exatamente. A todos, muito obrigado. Até logo.